Amigos e comunidade do PHP, aqueles que estão a querer aprender a linguagem PHP já ouviram falar sobre as frameworks e já sabem mais ou menos o que é que isso é. Uma framework é basicamente um ponto de partida, é um projeto previamente concebido, a partir do qual vocês constroem as vossas soluções. E eu achei muito interessante aqui esta tabela que, grosso modo, nos dá uma visão mais ou menos comparada do que é a potencialidade de cada uma das principais frameworks do PHP. E neste caso eu quero que vocês ignorem ali o Laminas, o Ascend Framework, que não é significativa em termos de mercado. O que importa aqui é olharmos para o Laravel, o Symfony e também o CodeIgniter. E nós temos aqui várias informações, eu vou fazer um vídeo curto com a minha análise sobre isto, para vocês ficarem com uma ideia um pouco mais contextualizada de como é que nós conseguimos aqui analisar uma tabela relacionada em termos de comparação entre diversas frameworks, para vocês depois, em última análise, escolherem qual é o caminho que pretendem seguir. Obviamente que no ecossistema do PHP, o Laravel continua a ser a framework mais conhecida e aquela que eventualmente tem mercado de trabalho maior. Mas, independentemente disso, se vocês querem seguir uma vertente profissional, vão por um sítio. Se quiserem seguir por uma vertente mais de freelancer, eventualmente podem querer seguir um outro caminho. Então, nós temos aqui várias informações interessantes. O ano de lançamento, estas frameworks são bastante antigas, assim como a linguagem do PHP já tem mais de 20 anos, estas frameworks já existem há bastante tempo. E isso significa também que, sendo elas ainda presentes no mercado de trabalho em 2023, isso significa que são soluções já testadas e comprovadas na questão de resolver problemas. Depois temos aqui a arquitetura que cada uma destas três frameworks usa. Neste caso, quer o Laravel, quer o CodeIgniter usam um famoso padrão chamado Model View Controller, no qual nós separamos as lógicas de negócio. Neste caso, o View é a área de apresentação, a parte da visualização dos dados da nossa aplicação. O Model é a área que está relacionada mais com as comunicações com base de dados e o Controller é uma espécie de intermediário nestas duas questões, isto é o Controller que vai receber os pedidos, é o Controller que vai pedir ao Model informações sobre as bases de dados e é o Controller que depois vai também dar informação às views para serem apresentadas no nosso browser. Em termos de popularidade, nós temos de facto aqui algo que é inquestionável. O Laravel tem uma popularidade muito grande, é a framework mais conhecida do universo do PHP. Ainda assim, o CodeIgniter lá tem também o seu espaço e o Symfony, que é uma framework um bocadinho mais específica, tem também aqui a sua popularidade. Depois temos uma área que é muito importante, que é a curva de aprendizagem. E aqui, esta tabela diz que é beginner friendly. Bom, eu considero que se calhar o beginner friendly é um bocadinho rebuscado. Há uma curva de aprendizagem que depois a própria tabela cá ao fundo, na explicação mais detalhada que nós não vamos ver aqui, acaba por dizer o contrário, isto é, há uma curva de aprendizagem relativamente significativa no caso do Laravel, o que não acontece no CodeIgniter. O CodeIgniter tem uma curva de aprendizagem muito fácil para quem aprender o PHP puro. Aqui no caso do Symfony, que eu não conheço de uma forma muito aprofundada, tem um Stepper Learning Curve. Basicamente, tem algumas dificuldades em termos de aprendizagem porque tem uma filosofia de organização muito própria. Em termos de comunidade, que é também um dado muito importante, é importante vocês terem a noção de que, ao escolherem uma determinada tecnologia, na eventualidade de vocês terem dúvidas de como resolver determinados problemas, é importante que essa tecnologia tenha uma grande comunidade na web. Porquê? Vai ser muito mais fácil encontrar respostas para os desafios que vocês vão encontrando. Então, de facto, ela tem aqui, no caso do Laravel, uma comunidade bastante ativa. Também acontece no CodeIgniter, mas aqui temos que dar o braço a torcer. Isto é, a comunidade do Laravel é absolutamente gigantesca, porque é uma framework muito utilizada e, comparativamente com as outras, facilmente mais vais encontrar respostas para os teus desafios nos projetos que desenvolves com o Laravel do que propriamente com o CodeIgniter. São comunidades bastante ativas, sim, e eu quero chamar-te aqui a atenção para uma outra realidade relativamente à qual esta tabela não faz referência, e que é a questão da utilização dos plugins de inteligência artificial.
As extensões que, por exemplo, tu podes instalar no teu editor de código, que te permitem ajudar a escrever o código, elas são baseadas também no código que outros programadores já escreveram. Então o que acontece é que nesses plugins, como é o caso, por exemplo, do GitHub Copilot, que tu podes instalar dentro do VS Code e podes adquirir a versão comercial que te dá ali um suporte muito importante, muito interessante. O que é que vai acontecer? Se tu tens uma comunidade que desenvolve mais com o Laravel, é natural que esses mecanismos de inteligência artificial que acabam por aprender com o código que outras pessoas já escreveram, vão ter muito mais soluções para te sugerir quando tu estás a escrever o teu código do que uma framework que tem menos utilização. Então a escolha de uma framework também pode ser orientada nesse sentido, tendo por base esta realidade da inteligência artificial que vai cada vez mais fazer parte da vida dos programadores. A título pessoal, vou-te abrir aqui um parênteses e posso-te dizer que tenho estado a trabalhar nos últimos meses com o GitHub Copilot, a versão comercial, e é de facto absolutamente assustador a forma como esse plugin nos permite agilizar o processo de escrita do código. Depois temos aqui algo que eu dou particular importância, que é a questão da documentação. Sim, aqui não tenho qualquer dúvida, quer o Laravel, quer o CodeIgniter tem uma documentação relativamente interessante e bem estruturada. Não vais encontrar em nenhuma das frameworks uma documentação com um princípio, meio e fim, porque isso não existe. E então o que é que vai acontecer? Vais ter que te ambientar um bocadinho à forma como é que tu constróis um projeto básico para depois poderes começar a consultar a documentação de uma forma muito mais efetiva. Relativamente ao ORMs, que significa Object Relational Mapping, isto está relacionado com a forma como tu comunicas com as bases de dados. Tradicionalmente, ou quase de forma inevitável, tu vais ter associado a uma aplicação web uma ou várias bases de dados. No caso do Laravel, tem o Eloquent ORM. É um Object Relational Mapping completo. Ele estabelece relações entre tabelas, etc. No caso do CodeIgniter, isso não acontece. O CodeIgniter tem um Active Record, é um ORM criado dentro do próprio CodeIgniter, enquanto que o Eloquent pode ser usado fora do Laravel. E, basicamente, é uma forma de criar os teus models com um conjunto de funções pré-construídas que te permitem comunicar rapidamente com a tua base de dados. O caso do Symfony utiliza um outro ORM, que é o Doctrine, que também pode ser usado fora do Symfony. Depois temos os sistemas de roteamento, que é aquilo que permite definir uma funcionalidade muito importante em qualquer solução web, que é como é que o teu sistema interpreta os cliques nos botões, nos links, etc. Como é que isso vai definir o fluxo de funcionamento da tua aplicação. Aquilo que é as URLs da tua aplicação. E neste caso, qualquer uma das frameworks tem sistemas muito interessantes e muito significativamente bem elaborados de roteamento. Obviamente que aqui o Laravel tem um conjunto de funcionalidades relacionadas com o roteamento mais poderoso, mas com o CodeIgniter tu tens um sistema de roteamento muito semelhante ao do Laravel e que na maior parte dos casos é suficiente para conseguir resolver os desafios que te são apresentados. Relativamente ao templating. Templating significa de que forma é que tu podes trabalhar de uma forma mais ágil a parte da camada visual da tua aplicação. O caso do Laravel tem o Blade Template Engine, que permite ali com algum código muito específico colocar PHP no meio do HTML de uma forma um bocadinho mais limpa, diria eu. No caso do CodeIgniter, tu podes utilizar um template engine externo, mas o CodeIgniter não tem essa forma de escrita. Isto é, és tu que vais acabar por definir como é que vais encaixar o PHP no meio do HTML. Não é muito complicado para quem está habituado a trabalhar com o HTML puro e com o PHP puro. No caso do Blade, há ali um conjunto de aprendizagem que é necessário efetuar, mas que com alguma facilidade tu vais perceber que torna a escrita das tuas views um bocadinho mais elegante, diria eu. Aqui no caso do Symfony, ele usa o Twig. O Twig já tem uma curva de aprendizagem um bocadinho mais elevada do que propriamente o Blade, na minha opinião. Relativamente ao suporte de base de dados, estamos mais ou menos conversados. A maior parte das bases de dados que estão disponíveis e são mais utilizadas, que é o caso do MySQL, ou MariaDB, ou até o Postgres, eles estão ali disponíveis em qualquer uma destas frameworks. Para efetuar testes, todas elas têm unidades de teste. É uma área que eu nunca explorei de facto de uma forma muito aprofundada. Por razões profissionais, nunca tive a ocasião de testar
o PHP Unit, por exemplo, que está muito presente e que é eventualmente um dos módulos mais importantes para fazer testes unitários às nossas aplicações, por uma razão, é que normalmente a implementação deste tipo de sistemas obriga a que tu tenhas um processo de desenvolvimento mais prolongado. Vais ter que escrever mais código e por vezes as empresas não estão muito interessadas em que estejas a escrever código que não está diretamente relacionado com o desenvolvimento da tua aplicação, mas apenas com os testes. Mas enfim, isto é apenas uma observação. Em relação às questões de segurança, as questões de segurança é uma área bem discutível. Porquê? Na minha opinião, as questões de segurança não se resumem apenas às competências de cada uma das frameworks. Resumem-se muito essencialmente à forma como tu utilizas cada uma das frameworks e como é que tu proteges os dados da tua aplicação. Em termos de extensões, obviamente o Laravel destaca-se por ter um ecossistema muito grande. Aliás, se visitares a página do Laravel, vais verificar que existem imensos packages para o Laravel e até soluções bastante mais alargadas que permitem criar e testar a tua aplicação de uma forma muito mais interessante. Depois, em relação ao CodeIgniter, já não existe tanto esse tipo de conceito de ecossistema, embora consigas encontrar alguma coisa. Na questão da performance, para fechar este vídeo, é importante salientar o seguinte: apesar do Laravel ser a framework mais popular, ela, contudo, não é a mais performativa. Porquê? Tem um conjunto de middlewares que são executados a cada chamada. Há ali a necessidade, no caso do Blade, de executar um conjunto de operações para depois construir a resposta, etc. Bom, de facto, ela é altamente eficiente em termos de performance, mas uma vez que o CodeIgniter é mais lightweight, é uma framework mais leve, acaba por ser mais performativa. Muita atenção que, por vezes, o ser mais performativo não significa que seja mais seguro ou menos seguro. Aqui estamos a falar em velocidade de resposta e acredita que no caso do CodeIgniter essa velocidade é muito maior. Bom, eu conto trazer aqui nos próximos vídeos algumas informações mais detalhadas sobre cada uma destas frameworks, porque eu acho que é importante a determinada altura, se decidires na tua carreira profissional ou pessoal, tentar investir o teu tempo no estudo de uma determinada framework, ter um vídeo que te explique de uma forma um bocadinho mais concisa quais são as vantagens e desvantagens na escolha de uma determinada solução. Obviamente que isto estou a falar aqui em relação ao universo do PHP, eventualmente vou também fazê-lo para o universo de frameworks que usam outras linguagens de programação, como é o caso do JavaScript. Fica a secção dos comentários inteiramente à tua disposição para que possas colocar a tua opinião sobre a utilização destas diferentes frameworks. Já tens experiência em utilizar cada uma destas frameworks, seria importante também partilhares com a comunidade qual é a tua opinião sobre aquela que tu achas que é melhor, aquela que tu achas que te resolve melhor os problemas, para que nós possamos também ter ali uma fonte de informação para fazermos as escolhas mais acertadas.